Bom dia, igreja. Feliz sábado. Eita, tão tristes? Não, duvido. Tão alegres. Feliz sábado, igreja. Amém. Deus seja louvado pela sua disposição em estar aqui hoje. Vocês sabem que hoje, em toda a América do Sul, em toda a divisão sul-americana, está se realizando a programação do Quebrando o Silêncio. Todo mundo sabe disso, não sabe? Vocês sabem quando começou esse projeto? Quebrando o Silêncio, na verdade, foi um projeto lançado em 2002, né? Até 2005 não se tinha esses materiais tão belos que hoje a gente tem, né? Mas a partir de 2005 eles começaram a circular, né? Com um perfil muito bonito, muito profissional. Mas desde que esse programa ele foi idealizado, lá no início dos anos 2000, a proposta era muito clara: estabelecer todo um processo de conscientização, todo um processo de educação mesmo da igreja no tocante a algumas temáticas que têm assolado a nossa sociedade. Então, por exemplo, ao longo desses anos, nós já trabalhamos vários temas. Alguém lembra de algum? Se trabalhou bastante violência contra a mulher, violência contra a criança, a questão da violência verbal, da agressão sexual, se trabalhou muitas temáticas. Esse ano, alguém já teve curiosidade de olhar o material, a revista? Alguém teve curiosidade de olhar? Está tratando sobre a necessidade de se repensar as tratativas no tocante a quê? Aos idosos, não é isso? A última vez que se falou dessa temática dos idosos foi em 2010, no mesmo ano que se falou de bullying, então dividiu ali o tema entre o combate ao bullying e a necessidade de maior acolhimento e compreensão em relação aos idosos. E esse ano essa temática foi trazida à tona de novo. Todo quarto sábado do mês de agosto, né, esse programa se desenvolve. Eu sei que algumas pessoas já receberam a revista, não já? Mas nós temos mais materiais. As meninas da recepção têm ali mais. Se você quiser, elas vão trazer. Você pode ali erguer a sua mão e elas vão entregar. A revista está muito boa. Tem alguns artigos muito, muito bons mesmo. Não sei se alguém já olhou. Bastante produtivos e acrescentadores. Vamos abrir a palavra de Deus? Hoje eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e deixasse ela marcada em 2 pontos. Nós vamos trabalhar 2 pontos aí. Salmos, você vai abrir a Bíblia em Salmo 46. E você vai abrir a sua Bíblia também, deixar marcadinho lá, 2 Crônicas 20. Então, nós vamos estudar esses 2 textos, Salmo 46 e 2 Crônicas 20. A história de Josafá é muito interessante porque ele não parava de tentar fazer o que precisava ser feito. Deixa eu dizer para vocês, ele iniciou uma reforma jurídica em Judá. Ele incentivou que os sacerdotes, que os levitas fizessem ajustes nas leis para que elas se tornassem ainda mais justas. Ele era um grande estrategista econômico, ele fez vários acordos comerciais. Em alguns ele errou feio, mas ele era um grande negociador. E uma das coisas que me chama a atenção no capítulo 19, não é no nosso foco no 20, mas no 19, diz que ele se preocupava com os erros no âmbito econômico, com o problema da corrupção, que ele tentou minimizar no reino, né? Claro, cometeu bobagens? Cometeu. Se você pega a história do rei Josafá, ele cometeu alguns erros crassos. Exemplo, fez uma aliança com o rei Acabe, permitiu que o filho dele, Jeroão, casasse com quem? Com Atalia, a filha da cruel rainha Jezabel, e pagou um preço alto por isso. Mas olha, tem um momento na vida de Josafá que eu tenho certeza que é um divisor de águas e que serve para que nós reflitamos sobre a nossa própria vida cristã. Lembra o capítulo 20 que eu pedi para vocês segurarem a Bíblia nele? Capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 3. Aliás, vamos começar no 2. Acharam? Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande o quê? Multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azon Tamar,
que é em Gede, passa para o 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Dá uma paradinha aí. Em algumas versões diz assim, que Josafá teve medo. E toda essa discussão que está sendo feita aqui nos últimos dias a respeito do projeto do Quebrando o Silêncio, desse ano de 2026, nos faz refletir sobre uma coisa. Às vezes, com o passar da vida, com o passar do tempo, dos anos, nós olhamos para trás, vemos tudo que o Senhor já fez por nós, vemos todos os milagres, né, que já nos atingiram, tudo aquilo que a gente realizou. Mas mesmo com todas as experiências que nós carregamos e com toda a certeza do agir de Deus ao longo da nossa vida, às vezes nós sentimos medo ou não. Josafá já tinha visto tantos milagres, né? E ele não era uma figura irresponsável, ele se preparava para o perigo. Se você for ler a história de Josafá, ele investiu numa estrutura bélica extraordinária. Os exércitos de Judá, na época dele, eram muito bem preparados, tanto os soldados bem preparados, bem treinados fisicamente, como nos armamentos, nos materiais bélicos. Só que chega um momento que ele fica com medo, que ele teme. E quantas vezes, com o passar da idade, né, mesmo compreendendo todo o agir de Deus nas nossas vidas, nós fraquejamos. Josafá ficou com medo, mas aos olhos humanos, minha gente, ele tinha motivo para ter medo? O que é que vocês acham? Tinha. Os exércitos moabitas e amonitas estavam chegando. Eram as maiores tropas das quais se tinha notícias nas proximidades naquela época. Aí você diz, mas irmã, mas ele também não tinha tropas? Tinha, e ele tinha o Senhor dos Exércitos do lado dele. Mas a natureza humana pesou. Só que sabe o que é interessante? Mesmo no momento de medo, de angústia, de incerteza, de fragilidade, o que é que o Senhor nos pede? Fé. O Senhor nos pede, nós clamemos a Ele e Ele virá em nosso socorro. Por isso que eu pedi lá para vocês lerem Salmo 46:1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Josafá se viu diante de uma multidão, de um exército poderoso. Ele temeu. Ele até se apavorou. Mas o que ele fez? Naquela hora do momento do sofrimento, o que foi que Josafá fez? Diz a palavra de Deus que ele mandou conclamar o povo para um grande jejum. Jejum e oração, clamou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor mais do que vinha buscando anteriormente. Parece que no momento difícil, né, por vezes Deus permite determinados momentos difíceis para nos fazer olhar para Ele, para nos fazer enxergá-lo, né? E foi o que aconteceu com Josafá. E ele clamou, e ele buscou. E quantas vezes a gente vê pessoas na nossa igreja, em momentos difíceis, angustiantes, e o nosso papel é justamente apoiar a gente. Igreja é lugar de acolhimento. Nós existimos e aqui estamos para fortalecermos a fé uns dos outros e para acolhermos sempre. A oração de Josafá, ela é muito linda. Segundo Crônicas ainda, capítulo 20, versículo 12. Acharam? Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante essa grande o quê? Multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Que eu chego a arrepio. Senhor, não sei o que fazer, não temos força para vencer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Você já passou por um momento assim, que você olhou e disse, Senhor, as forças acabaram. Para mim, não dá mais. Mas eu decido, Senhor, manter os meus olhos postos em Ti. E isso realmente faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sem sombra para dúvidas. Salmo 46:2, se você fizer aí a interlocução, Salmo 46:2, volta lá, diz o quê? Pelo que não temeremos. Você entendeu? Nós não temos forças,
Não sabemos necessariamente o que fazer, como agir, mas os nossos olhos não podem sair do foco. E assim eu digo, Senhor, eu não vou temer. Josafá estava com medo, né? Era nítido, mas ele decidiu orar, clamar ao Senhor e aguardar pelo milagre. Me diz uma coisa, quando a gente clama, quando a gente pede, o Senhor responde? Sempre, sempre, Deus sempre nos responde, Ele sempre entra em nosso socorro, né? Eu estava lendo ontem o Desejar de Todas as Nações, na página 280 diz assim, ó: nenhum suspiro é dado, nenhuma dor é sentida, desgosto algum fere a alma, sem que faça também palpitar o coração do Pai. Deus se inclina do seu trono para escutar o clamor do oprimido. A toda súplica sincera, Ele responde: eis-me aqui. Ergue o aflito e oprimido. Em todas as nossas aflições, Ele também é afligido. Então entenda, o seu sofrimento é o sofrimento de Deus também. Deus não fecha os olhos para as nossas angústias, para as nossas dificuldades. Ainda que saibamos que esse mundo jaz no maligno, ainda que saibamos que o príncipe das trevas tem dominado este mundo, mas o nosso socorro está no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que hoje te trouxe aqui para dizer mais uma vez: tenha calma. Não deixe que a angústia tome conta, mantenha o seu olhar focado em mim. Ainda que os abusos, ainda que as barbaridades, ainda que as ações indevidas tenham feito de você um alvo, creia, Deus pode solucionar todas as coisas, Deus pode cuidar de todas as feridas. É claro que quando nós afirmamos isso, o programa Quebrando o Silêncio tem esse foco, nós não estamos dizendo que ações abusivas, criminosas, né, por vezes já previstas e já descritas no âmbito das leis civis, elas não devam sofrer as punições previstas. Não é isso que a gente está dizendo, né? Nós estamos dizendo que, como igreja, como comunidade, como grupo religioso e social, nós temos algumas funções. Uma delas é o quê? É verificarmos possíveis situações abusivas e colaborarmos para que elas sejam sanadas, né? Ou que para os crimes sejam punidos de acordo com o que as leis do Estado prevêem. Mas nós também, como comunidade religiosa, precisamos entender que, em maior ou menor grau, todos nós temos sido atingidos pela opressão do pecado, né? Às vezes não com uma forma específica de abuso, mas o pecado tem deixado marcas severas em todos nós. E na história de Josafá, o que a gente vê? Deus responde a oração dele? Responde. Deus manda um profeta, Jaziel, né? E o que o profeta diz para ele? É outro texto assim icônico da Bíblia. Eu sou apaixonada por esse texto. 2 Crônicas 20:15, o que está dizendo lá? Cadê sua Bíblia? Continua aí. O que está dizendo em 2 Crônicas 20:15? Dai ouvidos, o quê? Todo Judá. E aí vamos parafrasear: dai ouvidos, Igreja Adventista do Sétimo Dia do Case. Dai ouvido, Adventistas do Sétimo Dia de São Luís do Maranhão. E vós, moradores de Jerusalém, diz a Bíblia, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não o que, irmãos? Temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é sua, é de quem? É do Senhor. Os desafios são muitos. Enfrentarmos as situações de violência, de abusos que esse mundo nos impõe não tem sido fácil. Mas o Senhor é claro em nos dizer: a guerra é grande, mas a guerra não é sua. A guerra é do Senhor, e segurando nas mãos dele grandes coisas você poderá fazer. Josafá acreditou naquilo. E o que me chama mais atenção é que, além de acreditar, ter certeza que Deus agiria, mesmo não sabendo como, Deus deu um outro recado para ele. Deus disse para ele, lá no capítulo seguinte, no capítulo 27, através do profeta, que o povo de Judá não ia precisar o quê, meus irmãos?
lutar, pelejar na batalha, já que a batalha era do Senhor. Me diz uma coisa, tinha lógica isso? Como é que exércitos inimigos viriam, estavam chegando, estavam cercando o reino e o povo não ia precisar lutar? O que vocês acham? E Deus ainda diz o seguinte: vocês vão esperar, vocês vão para casa e amanhã, o que é que vai acontecer? O Senhor será convosco. Tantas vezes na nossa vida é assim, né? Algo angustiante nos atinge, alguma dificuldade, algum clamor pelo qual estamos ali intercedendo e a gente tem a sensação de que está demorando, né? De que a solução não está vindo. Quando nós entendemos que o espere um pouco de Deus é uma forma de trabalhar o nosso caráter, às vezes o sofrimento da espera é menor. Imagine a angústia do rei Josafá. Ele tinha que voltar, esperar até o outro dia, e a sensação de que a qualquer momento os exércitos inimigos poderiam invadir. Mas ele resolveu confiar em Deus. E o Senhor disse, espere. Sabe por que eu comparei com o Salmo 46? Se você já prestou atenção, quando você lê o Salmo 46, por 3 vezes nele, aparece aquela palavrinha selá. Já viram? Selá, selá, selá. Salmo 46. Todo mundo já viu isso, né? Ali, como os salmos, eles foram estruturados como cânticos, ali são pausas. Então, é muito reconfortante quando você lê o Salmo 46, por exemplo, e você vê Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, não devemos temer, Deus nos ajudará, e sei lá. O Senhor está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, contemplai as obras do Senhor, sei lá, as pausas. E aí você compara com a história de Josafá. Deus sempre estabelece pausas. Mas para quê? Para nos dar a oportunidade de refletir, reforçarmos a nossa confiança nele. Assim foi com Josafá. Você acha que você conseguiria dormir nessa situação? Calmo da vida, sabendo que exércitos poderosos e sanguinários estavam cercando o reino e que a qualquer momento poderiam chegar. Mas Deus queria justamente do povo fé, confiança plena. E diante das dificuldades, e nesse caso da nossa discussão de hoje, em relação ao público mais idoso, as dificuldades físicas mesmo, fisiológicas, psicológicas, muitas vítimas de abandono, muitas vítimas de crimes dos mais diversos, crimes patrimoniais, financeiros. Mas o Senhor hoje chega para esse público que já está com mais idade e diz, calma, eu sei das suas lutas, eu sei das suas dores físicas, mentais e espirituais, mas eu estou aqui para te ajudar. E ele estende e diz, não é só para você que já está com a idade mais avançada, não. A minha mão se estende a todos. A minha mão se estende a todos. O que foi que aconteceu lá no reino de Judá com o rei Josafá? Deus disse, amanhã vocês vão para o fronte de batalha. Só que quando chegar lá, vocês vão ficar parados. Eu acho que todo mundo olhou um para a face do outro e disse, parado na guerra? Parado? Sem reclamar, sem brigar um com o outro, sem mimimi, um falando mal do outro e olhando o que não interessa. Vocês vão ficar parados. Parados fazendo o quê, Senhor? Olhando para o que o Senhor vai fazer diante de você. Só que Josafá, como homem que já vinha sendo testado na sua fé, ele teve uma ideia. Ele chamou os cantores e disse o quê para os cantores? Nós vamos ficar parados. Enquanto nós estivermos parados, olhando para os exércitos inimigos, vocês vão cantar. Eu acho que as pessoas olharam na ocasião e disseram, esses crentes são meio malucos. Como é que eles vêm para a guerra cantar? Mas assim foi. E eles cantavam, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles olharam, diz a palavra de Deus, os exércitos inimigos jaziam todos ao chão, sem que eles tivessem movido um dedo sequer para que isso acontecesse.
as suas guerras são muitas, os seus sofrimentos não são poucos, mas o Senhor diz, eu te livro, eu te liberto. Ainda que o mal tenha assolado a sua vida, o Senhor te diz hoje, eu sou a cura que você precisa. Eu sou a restauração da qual você necessita, independente da sua idade, independente da sua faixa etária. No próprio Salmo 46, 10, tem outro clássico que todo mundo sabe de cor, é salteado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como Deus fala lá com Josafá. Ele diz o quê? Aquietai, aguarde a vitória no dia seguinte. E ele diz, crede no Senhor vosso Deus, segundo Crônicas 20, 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus, meus irmãos, Ele nos chama para uma grande obra. E a maior obra para a qual Deus nos conclama é o que o apóstolo Paulo escreve lá em Gálatas 6:2, na carta aos Galácios, onde ele diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumpram a lei de Deus. Deus nos chama para acolher. Só que nós nos tornamos, infelizmente, especialistas em repelir. O Espírito Santo põe dessas portas para dentro muitas almas, mas nós nos tornamos especialistas em fazer o trabalho oposto e colocar essas almas para fora. O Espírito Santo traz e nós espantamos. O objetivo é justamente hoje nos levar a refletir sobre a importância de nós compreendermos o nosso papel como crentes, como cristãos, como frequentadores de uma igreja como essa. Acolher sempre, jamais afastar, agregar. Mas vocês sabem como é que nós funcionamos, né? Todos nós, não importa de que lugar, né? Em qual cenário geográfico, em qual contexto cultural, é sempre assim. Por mais que digamos que não, nós costumamos nos comportar como juízes, é ou não é? As redes sociais estão aí para comprovar. Todo mundo quer dar opinião sobre tudo. E opina na roupa do outro, na comida do outro, naquilo outro. E nós nos acostumamos a adotar essa postura de eternos julgadores. Pela lógica, na igreja deveria ser diferente, não deveria não? O que vocês acham? Na igreja também deveria ser assim? Óbvio que não, porque Deus não nos chamou para juízes. Deus nos chamou para quê? Para levarmos a mensagem da esperança, a mensagem de salvação, para levarmos a palavra dele ao pecador, acolhermos o aflito. Mas nós, por vezes, assumimos esse estereótipo do juiz, e julgamos, e as confusões são tão grandes. Meus irmãos, se nós atentássemos para o assim diz o Senhor, nós deixaríamos de levar em conta coisas pequenas. Por vezes o nosso trabalho na igreja não avança mais porque nós perdemos tempo com aquilo que não edifica. Às vezes, mesmo sem percebermos, somos usados como agentes do demônio para adoecer pessoas. Com picuinha, com e isso e aquilo, e pecou e não pecou, quem perdoa é o Senhor. Pecou, se arrepende, segue um novo caminho, e o que é que acontece? Vida que segue, com foco na esperança, com foco na salvação em Cristo Jesus. Deixa com o Espírito Santo, deixa o Senhor trabalhar, faz a tua parte. Investe no teu crescimento espiritual e deixa o Espírito Santo de Deus fazer a parte dele. E assim, de mãos dadas, nós vamos minimizar os sofrimentos daqueles que estão ao nosso redor. Assim, de mãos dadas, olhando para o alvo da soberana vocação, vamos fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito não é mimimi, não é falar e fulano fez, fulano deixou de fazer. Faça você, dê o seu exemplo, que a sua vida seja um instrumento de inspiração para aqueles que estão ao seu redor. E deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Se você não pode fazer nada, ore. Se você não pode fazer nada, sorria. Abençoe a vida do outro, sabendo que só o Espírito Santo de Deus pode realizar as mudanças necessárias. Não esqueçam,
Nós bem sabemos que Deus é justiça e Deus é amor. Sendo amor, o nosso foco é preservar o quê? A dignidade. Preservar a dignidade dos irmãos, preservar a dignidade daqueles que estão ao nosso redor. Ah, mas a própria pessoa não preservou a dignidade dela. Eu não tenho nada a ver com isso. O meu papel é incentivar e preservar a dignidade daqueles quanto amo, ou seja, o meu próximo. Pergunta para a igreja. Preservar a dignidade do meu próximo é acobertar abusos? Não, situações que vão para o âmbito criminoso, aí as leis estão postas na sociedade civil para analisar essas questões, né? E o nosso papel é incentivar, né, que as leis sejam cumpridas da melhor forma possível. Mas, após isso, a nossa parte se restringe a amar, a acolher e incentivar todos os oprimidos pelo pecado a encontrar a salvação em Cristo Jesus. Mas eu concordo, mas eu não concordo. Mas não importa, meu amor, se você concorda ou não concorda. O teu exemplo é Cristo, você testemunha de Cristo. Deixa o Espírito Santo trabalhar e vê os milagres ocorrendo ao seu redor. Como é que se vence o pecado, meus irmãos? A gente vence o pecado com a verdade. A gente vence o pecado com o amor e demonstrando esse amor àqueles que estão ao nosso redor, começando pelos nossos, começando pela família de Deus. Se eu amo o meu irmão, eu me recuso a proliferar qualquer palavra degenerante, qualquer palavra que diminua a integridade dele. A gente promove o combate ao pecado sendo discretos. Vocês já viram em algum lugar isso? Tem um problema e não, vamos expor, é pelo bem. Gente, na família a gente se defende, lembre-se. Defender não é acobertar o erro, não é disso que está se falando, mas está se tratando do fato de que nós, como sociedade, igreja cristã, né, adventista do sétimo dia, o nosso papel é buscarmos preservar a imagem da nossa igreja, preservar a própria visão que as pessoas têm de Deus. Porque vocês sabem muito bem que, às vezes, palavras errôneas que usamos, posturas inadequadas, podem fazer com que as pessoas que estão fora, né, tenham uma imagem do cristianismo, da igreja, totalmente desnecessária, totalmente incoerente, totalmente despropositada. Combater o pecado é agir com o propósito de restauração, entenda isso. Restaurar, acolher, cuidar, tratar de todas as vítimas do pecado, independente que tipo de vítima é esse. Mas o que é que acontece? Muitas vezes nós temos tratado o pecado e os impactos do pecado no nosso mundo como o quê, meus irmãos? Como espetáculo, porque é assim que ocorre onde? Na mídia, nas redes sociais, é ou não é? Você sai circulando as notícias, misericórdia, Senhor. É cada uma mais sangrenta que a outra, não é não? Porque as ações do maligno se tornaram um espetáculo. E por vezes, não por maldade talvez, mas por conta dessa perspectiva que nós acabamos construindo como sociedade, a gente quer fazer isso na igreja. Ocorre alguma coisa e você quer que isso se transforme num espetáculo. Não, nós somos família. Quando eu chego para você e digo, meu irmão, minha irmã, você já pensou a responsabilidade que é isso? Irmão, irmã, pelo sangue de Cristo, vocês são da mesma família. Então, família se defende e se protege, age de maneira justa, né? Busca o equilíbrio nos interesses dos membros, mas faz o quê? Protege, acolhe, transmite a verdade, mas com amor. Mas com amor. Sabe o que é que acontece? Nós, vocês sabem, Apocalipse 3 diz que nós somos o quê? O que é que está dizendo lá em Apocalipse 3? Nós somos Laodiceia. E o que é que a gente diz? Rico sou e de nada tenho falta. Não é assim? E como é que diz lá em Apocalipse 3, 17 e 18? E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Qual é a solução para Laodiceia? Segundo Apocalipse 3, 18. Qual é a solução? Lá diz o quê?
recomendo que de mim obtenhas o ouro puro. O que é o ouro puro? Lá na profecia de Apocalipse. A fé e o amor. Fé, a certeza de que Cristo Jesus cura as minhas feridas, resolve os meus problemas e me impõe no melhor caminho possível. Basta que eu aceite a sua vontade para a minha vida. E o amor, gente, Laodiceia precisa comprar o ouro puro. O amor, por quê? Lá em Mateus nós bem sabemos, nos sinais descritos do tempo do fim, um deles é o quê? E o amor se esfriará de quase todos. Mas o povo de Laodiceia também tem uma outra recomendação. Qual é a outra recomendação? Comprar do Senhor o ouro refinado no fogo, comprar as vestes brancas. O que são as vestes brancas? O Espírito Santo de Deus, o poder transformador do Espírito Santo de Deus. Aquele poder que foi por sobre os apóstolos lá em Apocalipse 1 e fez com que o Espírito Santo fosse derramado neles ali no Pentecostes. E eles pararam de brigar, e eles pararam de fofocar um do outro. E tudo eles dividiam entre si. E o evangelho se proliferou e milhares de almas foram batizadas num só dia. Será que não está faltando para nós essa busca que Apocalipse 3 diz que Laodiceia deve fazer pelas vestiduras brancas? Por fim, Apocalipse 3,18 diz que nós temos que obter mais uma coisa: o ouro refinado no fogo, as vestiduras brancas. E qual é a terceira coisa que Laodiceia precisa obter urgentemente para que a salvação não se torne uma mera utopia? Para Laodiceia, para nós, colírio. O colírio, para que o Senhor me faça enxergar que pecado é pecado. Para que o Senhor me faça enxergar que eu não sou melhor nem pior que ninguém. E principalmente para que eu enxergue que o trabalho de julgamento, bem como o processo de justificação, se dá através do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de aproveitar o programa dessa manhã para convidar vocês a uma reflexão. Toda vez que o Senhor Jesus nos traz a esse lugar, é para nós sairmos daqui tendo tomado o quê? Uma decisão. Vocês já perceberam que quando o pregador vem aqui, no sábado, na quarta-feira, no domingo à noite, sempre no final se pede uma tomada de decisão? Isso não é ao acaso. Deus trabalha nas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus traz você aqui, mas Ele não quer que você saia daqui do mesmo jeito que você chegou. Você precisa sair daqui tendo tomado uma nova decisão, a decisão de ser melhor do que o que era antes. Que tal para isso você clamar ao Senhor e dizer: Senhor, me dá mais paciência. Senhor, me dá mais paciência no meu trabalho. Senhor, me dá mais paciência na minha vida familiar. A impaciência, a intolerância tem causado grandes estragos nas nossas vidas, meus irmãos. Inclusive na igreja. Impaciência, intolerância, tudo está ruim, tudo é para reclamar, tudo é para apontar. Em nome do Senhor Jesus, pede ao Senhor que combata de nós esse espírito maligno. Sabe por quê? Porque o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2,9, ele diz o quê? E eu quero que vocês saiam daqui hoje, repetindo para vocês mesmos esse versículo de 1 Pedro 2,9. Porque vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você é raça eleita, sacerdócio real. Raça eleita, sacerdócio real. Não anda tão focado em coisas pequenas. Foquemos naquilo que é grande. Foquemos na nossa vocação, que é levar esperança, salvação para esse mundo em caos no qual nós estamos inseridos. O Salmo 46, ele começa dizendo que Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Depois ele diz, no meio do capítulo, que Deus está no nosso meio, Deus está nos ajudando, Deus está curando as nossas
feridas. E o Salmo 46 termina dizendo que Deus faz. Deus faz. Deus realiza. Deus faz aquilo que precisa ser feito com o olhar na nossa salvação. Você acredita nisso? Você está disposto a dizer: Senhor, os meus erros são muitos. Segura, Senhor, segura essa minha língua, meu Pai. Me dá paciência, Senhor, para a despeito das diferentes situações, ter equilíbrio, bom senso e principalmente amor para oferecer. Me ajuda, Senhor, a entender que o erro do meu irmão não é maior que os meus. Que o pecado do meu irmão não é maior que o meu. E assim, Senhor, que juntos, lado a lado, de mãos dadas, cheguemos aos céus. Você acredita nisso? Você está disposto hoje a dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo. E eu vou tomar uma decisão. Eu vou ser melhor. Eu vou abençoar aqueles que estão ao meu lado. Eu vou prestar atenção mais naqueles que de repente estão entristecidos, adoecidos, sofrendo, e eu me apegando, Senhor, a coisas tão pequenas, a coisas tão irrelevantes. Você decide isso hoje? Eu decido. Eu levanto a minha mão agora e digo: Senhor, segura. Segura, porque eu sou fraca, débil, mas eu sei que o Senhor está comigo. Nós vamos ouvir uma música e vocês sabem que esse momento da música é hora de você pegar o que nós conversamos aqui e dizer: Senhor, como é que eu vou fazer agora? O Senhor sabe das minhas dificuldades, o Senhor sabe dos meus pontos falhos. E agora, Senhor? De repente você diga como Josafá: não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Mas que antes de se erguer você diga assim: Senhor, eu estou erguendo o meu corpo deste banco, mas recebe, Senhor, essa atitude como um demonstrativo da minha decisão de agir melhor, de amar o meu próximo, de fortalecer a minha fé em Ti. Você está disposto a fazer isso? Então vamos ficar de pé? Amém. Senhor Jesus, obrigada porque o Teu Santo e bom Espírito fala ao nosso coração. Obrigada porque estes Teus filhos amados que aqui estão tomaram mais uma vez uma decisão ao Teu lado, dizendo: Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, nesse mundo de abusos, nesse mundo de violência, nesse mundo de negligência, eu quero ser a Tua voz. Eu quero ser a luz, Senhor, que emana do Teu trono para esse mundo adoecido e perturbado. Senhor, o Senhor sabe que existem pessoas aqui com os mais diferentes dramas sendo vividos. Desde doenças físicas, doenças emocionais, desafios familiares, desafios no campo profissional, desafios na relação com a própria igreja. De repente tem alguém aqui, Senhor, triste por algo que aconteceu na igreja. Pai querido, Pai amado, abre os nossos olhos, nos concede o colírio oferecido à Laodiceia e nos ajuda a entender que existe algo muito maior, existe algo muito mais amplo, muito mais importante a ser alcançado, que é a Canaã celestial. Senhor, nós entregamos as nossas imperfeições nas Tuas mãos. Nós entregamos os nossos pecados recorrentemente cometidos a Ti. E sairemos daqui certos de que fomos perdoados, lavados pelo Teu sangue, e que as vestiduras brancas nos são concedidas neste momento. Nos abençoa, nos guarda, toma essa igreja nas Tuas mãos, que daqui emane luz, que daqui emane paz, e o Santo Espírito de Deus paire ao redor deste lugar. Nos guarda, nos abençoa, abre o nosso olhar para enfrentarmos os dias finais da história deste mundo. Nós Te clamamos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e lembre-se do Salmo 37:5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.